Chegamos ao momento que todo cristão precisa responder para si mesmo e com muita sinceridade. Pela causa de quem estou pelejando? Por Cristo ou pelo sistema? Provavelmente a grande maioria vai dizer que labuta pela causa de Cristo. Mas se essa mesma pergunta fosse feita até para os mercenários dos púlpitos, certamente eles responderiam que também labutam pela causa de Cristo. Cobram para pregar, cobram para cantar, estão ricos por causa do Evangelho, as igrejas sustentam as suas mordomias, mas mesmo assim afirmam que trabalham para Cristo. Muitos deles chegam a dizer que as igrejas são deles e que por essa razão há uma linhagem sucessória dentro da sua família para assumirem as suas igrejas quando eles se aposentarem. Mas de onde eles tiraram isso? Eles dizem que a chamada é hereditária porque era assim no ministério sacerdotal do Velho Testamento. Todo estudante sério das Escrituras sabe que isso não é verdade. A Epístola aos Hebreus está rica em detalhes e informações sobre isso. Todos sabem que o ministério levítico acabou e que todo cristão é um sacerdote, pelo fato dele não precisar mais de um mediador entre ele e Deus, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Falácias de homens que em nada estão preocupados com a verdade de Cristo, mas em seus próprios interesses. Pela causa de quem eles trabalham? No Salmo 45, versículo 2, 3 e 4, diz assim: Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e com a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Essa é uma profecia do Velho Testamento a respeito do Messias, que ele cavalgaria pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E temos algo semelhante em Filipenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele pelejava pela causa do Evangelho, sabendo que o seu Senhor, ele pelejava pela causa da verdade, pela causa da justiça. E eu quero perguntar a você, por quem você tem pelejado? Você quer saber? De repente, são tantas as informações, tantas as instruções que você tem recebido, e talvez você, neste momento de decisão na sua vida, está com dúvidas. A Bíblia vai te responder com apenas 3 perguntas que você deve analisar com sinceridade e responder com responsabilidade. Primeiro, você tem agradado a Deus ou aos homens? Segundo, tens recebido elogios e honras dos homens ou de Deus? Terceiro, você tem medo de ficar só? Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 41 ao 44, diz assim: Eu não recebo glória dos homens, disse o Senhor Jesus, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Pense bem, irmão. Ainda no Evangelho de João, mas no capítulo 12, versículo 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessam por causa dos fariseus. Para quê? Para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Talvez isso esteja pesando há muito tempo no seu coração. Em Lucas capítulo 6, versículo 26 diz: Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas.
Prestou atenção na profundidade desse versículo? Enfrentar um evangelho segundo os homens, o evangelho pagão, é certeza de rejeição. Não é só o sistema elitizado, mas a exposição vulgar que se tem feito do evangelho por todos os meios disponíveis. Essa tornou-se uma terra frutífera para os oportunistas, para aqueles que desejam tirar vantagens do nome do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 15, versículos 16 e 17, diz assim: Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Quando foi que isso aconteceu na vida de Jeremias? Quando ele teve uma experiência pessoal com as Escrituras, uma experiência espiritual com a palavra de Deus, uma experiência fora do sistema. Você sabia que Jeremias era filho de sacerdote? Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 1, diz: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Agora, irmãos, como filho de sacerdote, se Jeremias seguisse o protocolo do sistema, não teria arrumado problemas para si. Mas, ao ter a experiência pessoal com a palavra de Deus, Jeremias ficou cheio de indignação e passou a denunciar o pecado do rei, dos sacerdotes e do povo. Pois é, meu irmão, minha irmã, confrontar os irmãozinhos humildes é muito mais fácil do que confrontar o sistema e os barões da obra, não é? Jeremias, para ser fiel a Deus, abriu mão da honra humana. Outro exemplo é João Batista. Ele também era filho de sacerdote. Você pode conferir em São Lucas, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 13. Seu pai Zacarias era sacerdote da ordem de Abias. João viveu no deserto, vestia-se e alimentava-se de maneira humilde, passou por privações, morreu por denunciar o pecado do rei, mas foi fiel ao seu chamado. Pelo menos esses dois exemplos de Jeremias e de João Batista que eu estou dando para o irmão e para a irmã, é para que o irmão saiba que se eles estivessem caminhando segundo o rudimento, segundo o esquema dos poderosos da obra naquela época, eles teriam o conforto, teriam a admiração, o tapinha nas costas, estariam vivendo das regalias do templo, de toda a fartura que eles poderiam imaginar. Estariam debaixo de uma cobertura de proteção sacerdotal, de um sistema religioso cuja aprovação até mesmo vinha do rei. Todos queriam permanecer dentro do sistema, porque era um sistema que, em meio a uma época de tanta dificuldade financeira, de tanta miséria, era um sistema protegido e amparado pelo próprio governo. Esses homens, por exemplo, que nós estamos tendo aqui, Jeremias e João Batista, foram homens que, ao terem a experiência pessoal, não uma experiência com a escola rabínica, se eles atentassem para o conhecimento dos rabinos, daquilo que a escola rabínica iria ensinar para eles, certamente eles iriam aprender que deveriam fazer conforme o sistema estava orientando. Eles iriam entender conforme o sistema queria que eles entendessem. Eles iriam agir conforme o sistema queria que eles agissem. Mas quando Jeremias ele teve a experiência com a palavra do Senhor, uma experiência pessoal, ele disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o quê? O gozo e a alegria do meu coração. Que maravilha, irmãos! Quem tem uma experiência real e pessoal com a palavra de Deus, seu coração ele fica indignado de ver tanta agressividade contra a palavra de Deus. Tanta aberração que está acontecendo nos nossos dias de homens que se dizem teólogos, doutores, para corroborar os seus apetites e as suas ganâncias. Agora eu quero dizer uma coisa para o irmão. Sabia que existem 2 tribunais e que você certamente será reprovado e condenado por um deles?
por qual você deseja ser absolvido. O primeiro tribunal é o do mundo. No Salmo 57, versículo 4, diz assim: A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. O segundo tribunal é o tribunal de Cristo, que é o mais importante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada de 2 fios. Em Hebreus 4,12 nos diz que a espada é a palavra do Senhor. O irmão pode conferir também em Apocalipse capítulo 1, versículo 16 e Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Vejamos Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos fazer uma comparação, irmãos. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz que devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui em 2 Timóteo 2,15 diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. No grego tem um sentido de cortar em linha reta. Nos dá a ideia de um soldado que maneja corretamente uma espada e que faz cortes certos e precisos. O irmão entendeu isso? Há pessoas que estão deturpando as Escrituras, torcendo as Escrituras para a sua própria condenação. Há pessoas que estão estudando as Escrituras para encontrar nela apoio para a sua vida de pecado e devassidão. Há pessoas que estão pegando versículos isolados e torcendo as Escrituras para alimentar suas cobiças e justificar a sua vida desregrada. Mas aqui está dizendo, irmãos, procura apresentar-te a Deus aprovado. Alguém que passou pelo teste, alguém que está sendo aprovado por Deus e não pelo sistema. Procura apresentar-te a quem? A Deus. Você está procurando se apresentar para quem? Você está procurando ser aprovado por quem? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Se fizéssemos essa pergunta hoje para Jeremias, se fizéssemos essa pergunta hoje para João Batista, para quem eles procuraram apresentar-se aprovado? Para o sistema ou para Deus? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é a palavra do Senhor. A espada do Espírito. O soldado que maneja corretamente uma espada que tem cortes precisos e corretos. Aquele que maneja corretamente a palavra. Você tem manejado a palavra de Deus com fidelidade, corretamente, com justiça, com verdade? Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Você tem visto o caminho da verdade ser blasfemado? Pelo sistema que você tem ajudado a alimentar ou pelo sistema que você tem combatido? Versículo 3: E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Você realmente tem lutado pela causa da verdade? Tem defendido os valores que a palavra de Deus nos ensina? Ou tem se calado diante de tanta aberração escancarada desses abutres dos púlpitos? Tem tido receio dos açoites das línguas? Está preocupado com o tribunal dos homens? Veja o que diz São Lucas no capítulo 12, versículo 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer.
Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Estamos chegando ao momento em que você precisa tomar uma decisão, em que cada cristão precisa fazer uma análise. Estou pelejando pela causa de quem? Pela minha causa? Pelos meus sonhos pessoais? Estou tentando sustentar as minhas opiniões? Eu criei um padrão de conduta para mim? Tenho procurado ajustar a palavra de Deus às minhas opiniões, aos meus preceitos, às minhas ideias? Eu tenho procurado me adequar ao sistema da minha igreja, o sistema corrupto e corruptor que tem perpetuado homens ímpios nos púlpitos das igrejas, desviados da verdade, sem nenhum compromisso com a palavra do Senhor? Você tem dito que está ali, porque Deus quer que você esteja. Será que você está se protegendo através de uma suposta fidelidade à vontade do Senhor? Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, o Senhor, dizendo à igreja de Laodiceia, ele afirma: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Procure saber se o Senhor Jesus Cristo está dentro desse sistema que você tem se submetido. Procure saber se essa igreja, se esse sistema, se esse grupo, se essas reuniões, elas estão pela causa da verdade. Essa é uma reflexão que todo cristão sincero ele precisa fazer.